Olá, meus queridos, olá, delegados e delegadas de polícia, vocês que vão fazer parte da próxima turma de aprovados aqui do Rio Grande do Sul. Gente, olha só, você que já está nesse curso gratuito, você tem condições especiais caso queira adquirir o nosso curso completo. Aqui na Verbo nós preparamos há mais de 20 anos com uma metodologia muito eficiente. E agora chegou a hora de você escolher essa metodologia para a sua aprovação. Delegados nacionalmente conhecidos, com muita experiência, vão te guiar para você também garantir esse distintivo e ser um delegado de polícia aqui no estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado por confiar no nosso trabalho e com essa amostra, com esse curso gratuito, eu tenho certeza que você vai escolher o melhor caminho e vai vir fazer parte do nosso time aqui na Verbo. Venha estudar conosco, venha se tornar delegado de polícia no ano de 2024. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Penal do nosso curso preparatório. O meu nome é Valesca Alvarenga, sou delegada de polícia aqui no estado do Rio Grande do Sul e é um imenso prazer estar aqui hoje com vocês para tratar de um tema muito importante no direito penal, um tema que cai em prova, caiu na última prova de delegada da Polícia Civil aqui do Rio Grande do Sul. Inclusive eu trouxe essa questão para trabalharmos em sala de aula, que é crime contra a dignidade sexual. Crimes, infelizmente, que os senhores se depararão nos plantões policiais, nas ocorrências, nos inquéritos policiais. E, infelizmente, tem crescido em muito o número de registros de ocorrência de crimes contra a dignidade sexual. Então, nós vamos trabalhar aqui hoje, nós temos 1 hora, então eu separei os crimes mais importantes, aqueles mais cobrados em prova, para a gente conversar, vou trazer jurisprudência, trazer aquilo que a doutrina aponta como correto, e você, né, que está aí deitado ou sentado, enfim, sente-se, né, pegue um bloco de anotação, anote, é o estudo ativo que nós chamamos, anote as orientações, os conceitos, pegue seu vadimeco, abra seu vadimeco, é importante você ter o contato com a letra da lei, porque os senhores verão que é muito cobrada a letra de lei nas provas de delegados de polícia, aqui no estado do Rio Grande do Sul não é diferente. Tá? Eu peço essa atenção dos senhores e das senhoras, vamos juntos, quero que seja uma aula leve, embora, né, os exemplos que eu vou trazer aqui sejam pesados, mas eles são importantes para que vocês possam compreender e memorizar. Qualquer dúvida eu estou à disposição lá no meu Instagram, @valescaalvarenga. Também posto dicas de estudo, posto dicas de conteúdo. Sintam-se muito à vontade, eu respondo todos os alunos com muito prazer, porque quero ajudá-los nessa jornada. Combinado, pessoal? Então vamos lá, sem mais delongas, porque a gente tem muito tema para trabalhar hoje. Então, nós vamos aqui trabalhar, né, o título 6 do nosso Código Penal, da nossa parte especial. Nós sabemos que a parte especial do nosso Código Penal, ela trata dos crimes, dos delitos em espécie por assunto. Então, lá no título 1, crimes contra a pessoa, depois nós temos crimes contra o patrimônio e assim sucessivamente. Então, cada um desses títulos tutela um bem jurídico diferente e aqui é a dignidade sexual. Mas eu quero te lembrar que nem sempre a gente teve essa nomenclatura. Até 2009, né, até o advento da Lei 12.015 de 2009, esses crimes eles eram chamados de crimes contra os costumes. E por que você está falando isso, professora? Já não é assim mais? Só para que vocês possam se contextualizar, que eu acho que isso é muito importante. Então, esse crime contra os costumes, gente, não mudou assim de crimes contra a dignidade sexual, não houve apenas uma mudança de nomenclatura, mas uma mudança de sentido, uma mudança de percepção, de tratamento. Por quê? Porque naquela época o legislador, né, o nosso Código Penal ele é de 1940, então vejam, senhores, como a sociedade mudou, né, nem precisa dizer.
quanto as coisas foram alteradas, cultura, entendimento, educação. Então, naquela época, se protegia os costumes da sociedade, eles queriam proteger a mulher virgem, a mulher honesta. Nós tínhamos esse delito de rapto da mulher honesta, mas e aí, se a mulher não fosse honesta, o rapto dela não seria crime? Né? Então, não se protegia, né, a garota de programa, né? A intenção desses costumes eram costumes daquela mulher bela, recatada e do lar, e as demais mulheres que não eram consideradas à época honestas eram deixadas de lado. Então, veio, né, a Lei 2015 de 2009, vejam bem, só em 2009 que a gente mudou esse paradigma, veio proteger a dignidade, a liberdade sexual de qualquer pessoa, né, inclusive no âmbito do próprio casamento. Hoje é pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência que a mulher não é obrigada a manter relação sexual com o marido por serem casados. Então, se respeita a liberdade, claro, dos maiores, né, pessoal? A gente vai chegar nos crimes em espécie, mas um menor de 14 anos, mesmo que ele consinta, mesmo que ele queira, né, quem praticar ato libidinoso ou conjunção carnal com esse menor vai cometer o crime de estupro de vulnerável do 217A. Mas aqui eu estou conversando, estou falando dessas pessoas, né, livres, maiores, desimpedidas, embora a gente tenha aí dos 14 aos 18 anos também uma outra situação, mas eu estou me referindo às pessoas que podem consentir no livre relacionamento sexual. Então, essa lei, ela veio para isso, mudou alguns tipos penais, algumas causas de aumento, e hoje, após algumas alterações, a gente vai tratar no final da aula, a ação penal aqui desses crimes, ela é somente de ação penal pública condicionada, incondicionada, né? Ação penal incondicionada à representação, porque antes tínhamos privada, condicionada à representação, hoje não, hoje todos os delitos, eles são de ação penal pública incondicionada, tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos passar para o crime de estupro do 213, é o mais conhecido, infelizmente, né, corriqueiro nos nossos plantões judiciais, plantões policiais, né? Então a gente vai tratar dele agora, 213, que diz constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso, pena de reclusão de 6 a 10 anos. Então aqui, primeira coisa que eu quero tratar com os senhores, tá? A gente tinha anteriormente à Lei 2015 de 2009, o estupro, que ele era destinado apenas à conjunção carnal. E o que é conjunção carnal, professora? Gente, vamos estabelecer aqui logo de início os conceitos para a gente diferenciar conjunção carnal de ato libidinoso. Conjunção carnal é a cópula vagínica, é o pênis e a vagina, tá? Pênis e a vagina. Então, somente homem e mulher. Aqui não há que se falar em outro ato libidinoso, somente a conjunção do pênis e da vagina. Essa é a conjunção carnal. E anteriormente à Lei 2015, nós tínhamos o delito de estupro, que era praticado do homem contra a mulher, porque tínhamos que ter aí o pênis e a vagina. E no 214 tínhamos o atentado violento ao pudor, que era a prática de qualquer outro ato libidinoso que não seja a conjunção carnal, pênis e vagina. Pode ser, como podemos considerar como ato libidinoso, sexo oral, sexo anal, às vezes, né, até um beijo lascivo, de acordo com o STJ. Então, os demais atos libidinosos que não sejam, né, essa cópula pênis e vagina, vai ser considerado ato libidinoso. Então, nós tínhamos essas duas situações, no estupro somente contra a mulher
pênis e vagina, e no atentado violento pudor 214, aí poderia ser praticado contra homem também, porque se referia a outro ato libidinoso. Então veio a lei 12.015 e revogou esse artigo 214, mas não revogou o tipo penal, a conduta, melhor dizendo, que ali era prevista. Por quê? Porque essa conduta criminosa do 214, ela passou para o 213, que atualmente, né, após a lei 12.015, o estupro ele é constrangimento mediante violência ou grave ameaça. Lembre-se, isso é muito importante, a que a pessoa mantenha conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso. E aqui pode ser vítima homem, vítima mulher, sujeito ativo homem ou sujeito ativo mulher. Tudo bem? E aí a grande pergunta é, professora, houve a abolício crimes do atentado violento pudor do 214? Então aquele que respondia pelo artigo 214, quando da publicação dessa lei 12.015, ele teve a extinção da punibilidade? Não, pessoal, porque aqui houve apenas a extinção do tipo penal do artigo 214, mas a conduta continuou sendo considerada criminosa. Ela somente, né, eu já vi alguns doutrinadores dando esse exemplo, ela somente mudou de endereço. Do 214, ela migrou por 213. Então, não houve abolício crimes. E os senhores que estão estudando, as senhoras que estão estudando há mais tempo, sabem me dizer qual é esse instituto aplicado em casos assim? Gente, é o instituto ou o princípio da continuidade normativo típica. Então, aqui não houve abolício crimes, ele continuou sendo crime, ele apenas mudou de tipo penal. Do 214 ele foi para o 213. Então, é muito importante a gente se lembrar disso, ok? Tá, então a gente sabe, e aqui é do capítulo, né? Temos o título 6 e aqui é o capítulo 1, que ele vai tratar dos crimes contra a liberdade sexual. Então aqui trata da liberdade do indivíduo decidir se quer ou não manter relação sexual com aquela outra pessoa. E no estupro tem que haver violência, tem que haver grave ameaça. Então vamos imaginar um exemplo que acontece, né, quase assim, muito frequentemente, infelizmente, da mulher que está caminhando, geralmente é a mulher vítima, né, pessoal? Pode haver um homem vítima? Pode, mas maioria, 99,9% dos casos, são mulheres vítimas. A mulher está caminhando, voltando do trabalho, período noturno, 11 horas da noite aqui por Porto Alegre, em um lugar perigoso, e aí um indivíduo a aborda, portando uma arma de fogo, e saca a arma de fogo e diz para ela: vem comigo, e coloca a arma de fogo ali na cabeça dela, vem comigo, tem um matagal ali, geralmente é assim, não leva para lugar chique, nada não, é ali na rua mesmo, ou algum lugar bem terrível, né, um local sujo, insalubre, vem comigo agora, tira sua roupa, tira sua calcinha, e sob grave ameaça aquela mulher, né, ele penetra naquela mulher e comete outros atos libidinosos contra ela. Então, houve a grave ameaça nesse caso, tá? E aí você pode me perguntar, professora, mas e aí se ele tivesse a penetrar o pênis na vagina e depois fazer o sexo anal, sexo oral, ele vai ter cometido conjunção carnal e também outros atos libidinosos. Ele vai responder por quantos estupros? Ele vai responder de alguma forma diferenciada? Não, pessoal, nesse caso, né, conjunção carnal ou outro ato libidinoso, ele vai responder por crime único. Vem aqui comigo, olha o que fala a doutrina, né? Ele é um crime comum, porque pode ser praticado tanto por homem contra mulher, mas Masson, né, Kleber Masson, ele diz que ele é um crime simples. Por quê? É um único tipo, né, que é constranger. Então, temos um único núcleo do tipo que é constranger, mas a forma de praticar e de cometer esse crime, ela é de condutas alternadas ou alternativas. Por quê? Porque pode se dar tanto por meio de conjunção carnal, quanto por meio de ato libidinoso. Tudo bem?
Show de bola? Eu acho que não precisa trazer mais exemplos, porque é um crime facilmente compreendido pelos senhores. Vamos avançar que a gente tem muito o que tratar ainda hoje. Então, reclusão de 6 a 10 anos. Eu já falei, né, sobre essa lei 2015, o atentado violento ao pudor, do princípio da continuidade normativa típica. E aí, antes da gente avançar aqui para as formas qualificadas, eu queria perguntar para os senhores, né? Ele é um crime material, considerado como material, porque exige mudança no mundo dos fatos, exige que ele constranja aquela vítima mediante violência grave e ameaça, né? E para que com ela pratique, tenha conjunção carnal ou pratique outro ato libidinoso. Mas eu te pergunto, e o estupro virtual? Será que ele é aceito? Será que eu preciso ter toque para que seja tipificada essa conduta do estupro? Gente, isso era muito discutido na doutrina, mas a gente já tem visto decisões que estão aceitando o estupro virtual. Vamos imaginar um caso, vou dar 2 exemplos para vocês visualizarem e concordarem com a jurisprudência. Vamos imaginar que o cara tá lá no Japão, mas ele é louco com aquela determinada mulher. E aí ele liga para ela e diz, olha, aqui tá a foto da sua mãe. Eu sei onde sua mãe mora. Se você não tirar a roupa para mim agora na webcam, em chamada de vídeo do WhatsApp, eu vou matar sua mãe. Tira a roupa para mim agora. E essa mulher, diante daquela grave ameaça, fica nua, tira toda a sua roupa e aquele homem lá do Japão começa a se masturbar vendo aquela mulher tirar todas as suas roupas. E aí, é ou não é crime de estupro? Olha, vejam bem, constranger alguém, mediante grave ameaça a ter conjunção carnal ou a permitir que com ele se pratique qualquer outro ato libidinoso. Então, ele praticou um ato libidinoso porque ela se despiu, porque ela ficou nua diante dele. Tá? O STJ, inclusive, já confirmou uma condenação por contemplação lasciva. O sujeito, ele sequer tocou na vítima. Isso foi presencial, ele chegou no motel e sob a mira da arma de fogo fez com que ela tirasse também as roupas e ele ficou contemplando lascivamente. Também foi considerado crime de estupro, tá? Estupro virtual. Tome nota, porque se aparecer na sua prova, ou também pode ser uma pergunta de prova oral. Nas provas orais, a gente sabe que o examinador, muitas vezes, ele não fica distrito só aquilo que é mais comum de ser cobrado, tá? Ele pode perguntar outras situações como essa, e aí vocês podem mencionar o que seria, pode mencionar aqui essa decisão. Vamos avançar para a gente não perder tempo. Então, aqui no parágrafo 1º e parágrafo 2º, nós temos as formas qualificadas do estupro. Então, se do estupro resulta lesão grave ou lesão gravíssima, a gente sabe que no Código Penal não há essa definição nome iuris gravíssima, é definição da própria doutrina. Então, lá, no 2º é a grave, no parágrafo 3º é a gravíssima, tá? Então, aqui a pena vai ser maior de 18, se a vítima é menor de 18 ou maior de 14, nós vamos ter a pena de 8 a 12 anos. Então, provocou lesão corporal grave ou gravíssima contra vítima menor de 18 e maior de 14, essa pena vai ser de 8 a 12 anos. E se dessa conduta resultar morte, de 12 a 30 anos, tá? Mas aqui eu quero chamar a atenção dos senhores. Aqui, pessoal, a gente tem um crime pré-ter-doloso. Você se lembra o que é o crime pré-ter-doloso? Responde aí comigo da sua casa, porque isso é importante para você poder compreender. Gente, crime pré-ter-doloso é aquele que tem dolo na conduta e culpa no resultado. Então aqui o agente, ele não quis a morte da vítima, ela aconteceu por imprudência. Vamos imaginar que no momento que ele estivesse lá estuprando aquela mulher, pegou aquela mulher e pressionou contra a parede e começou a fazer de forma violenta e a cabeça dela começou a se chocar contra a parede. É muito fácil visualizar isso. Pode vir a ter um traumatismo craniano. Ou jogou ela fortemente
ao solo, ela bateu a cabeça no meio-fio ou num objeto pontiagudo e veio a falecer, ou ficou com lesão grave, ou ficou com lesão gravíssima, tá? Muito cuidado. E eu vou trazer uma questão aqui da última prova de delegado e o examinador, ele conta a história direitinho pra gente verificar. Se há dolo na morte, se há dolo na lesão, ele vai responder em concurso material por estupro e pela morte. Vamos imaginar, ele estuprou e depois, eu vou matar, eu quero matar. Então, estupro do caput, o estupro simples, mas o homicídio muito provavelmente qualificado, tudo bem? Aqui, no parágrafo 1º ou parágrafo 2º, esse resultado ele tem que advir de uma conduta culposa. Prestem atenção nisso, combinado? Tudo certo? Em relação à vítima menor de 18 e maior de 14, também a gente vai ter essa qualificadora, lembrando que se for menor de 14 anos, a gente vai observar que devemos tipificar lá em estupro de vulnerável do 217A, que a gente já vai tratar. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Então, a gente já falou tudo aquilo que eu queria. Ele é crime hediondo em todas as suas formas. Forma simples, e nas formas qualificadas do parágrafo 1º e parágrafo 2º, tá? Só abrir uma água aqui. Vamos passar para o próximo crime? Então, vamos lá. Gente, agora nós vamos tratar da violação sexual mediante fraude, também conhecido pela doutrina, né, como estelionato sexual. Infelizmente, também de vez em quando aparece lá no plantão uma situação dessa. Não é tão assim raro quanto a gente imagina. Então tá, no 213, que é o estupro, o agente ele conseguiu a conjunção carnal ou ato libidinoso por meio de violência e de grave ameaça. Aqui, o agente consegue, né, essa conjunção carnal ou esse ato libidinoso por meio de engano, por meio de fraude. Por isso a doutrina chama de estelionato sexual, porque a própria vítima consente, mas esse consentimento dela é de forma equivocada. Por quê? Porque há um engano. O agente ele ludibria aquela vítima para que ela aceite se relacionar sexualmente com ele. Tá, o exemplo mais comum, a doutrina traz, gente, uns exemplos assim, muito esdrúxulos. Aquele exemplo do baile de máscaras, né, que o marido e a mulher vão ao baile de máscaras, e aí o cara que quer transar com a mulher, ele compra uma máscara igual a do marido, ou então pega e troca de máscara com o marido no banheiro, e chega perto da mulher com a máscara do marido, e a mulher transa com o cara achando que ele era o marido dela. Gente, é um exemplo meio assim, meio nada a ver, eu detesto esse exemplo. Mas eu vou trazer um exemplo para os senhores bem real e palpável, que acontece muito. Dos líderes religiosos, infelizmente a gente teve até aquele caso do João de Deus, né? Temos até seriado. Então, as mulheres o procuravam e ele prometendo cura espiritual, cura física, livramento dos males, de todos os encostos, enfim, aqueles termos que eles usam, da purificação da alma, ele cometia até mesmo conjunção carnal, outro ato libidinoso contra ela, sem violência e sem grave ameaça. Dizia, olha, para você ser curada, a gente, né, vou precisar te tocar, enfim, e aí consumava o ato, tá? Então, aquele consentimento ali, ele era, pessoal, prejudicado, porque aquela vítima foi ludibriada, foi enganada, tá? Lembre-se disso, então, de 2 a 6 anos. E o parágrafo único diz, né, se ele é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplique-se a multa. É o mesmo caso do João de Deus. Salvo engano, ele cobrava por essas consultas. Ele cobrava. Então, muito provavelmente, no caso dele, houve aplicação da multa. É um crime comum, é um crime doloso, admite tentativa, tá? Admite tentativa. E aqui, eu quero falar com vocês sobre, nesse crime, eu quero só fazer um adendo com vocês sobre o crime de stealth. Né? Stealth é um termo em inglês e o que significa isso, tá?
significa se refere naquela situação na qual o parceiro retira o preservativo no ato da relação sexual sem o consentimento da parceira e sem que ela perceba. Isso que acontece. Então, eles estão ali transando e ela, né, diz, olha, só vamos ter relacionamento sexual se você usar o preservativo. Por quê, pessoal? Porque a gente sabe que evita doenças venéreas, evita uma gravidez indesejadas. Então, a segurança, né, dessas pessoas que às vezes trocam de parceiros rotineiramente, é que se utiliza o preservativo. E ele, não, beleza, eu vou usar preservativo. Só que aí, no ato sexual ali, no meio do ato, ele retira sem que a parceira perceba, né, e consuma aquele ato. Ele pratica qual crime? Esse crime da violação sexual mediante fraude, do 215. É bem pacífico isso na jurisprudência. É bem pacífico na jurisprudência. Tá, mas existem 3 situações aqui. Tá, ele retirou durante a relação sexual e ela não viu violação sexual mediante fraude. Agora vamos imaginar um outro exemplo. Eles estão ali transando e aí ele retira o preservativo, ela observa e diz a ele que não quer, que quer encerrar o ato porque quer, né, não vai aceitar sem relação sexual. E aí ele a segura fortemente, diz, não, nós vamos continuar, e pressiona, aperta os braços dela. O homem, né, na maioria das vezes o homem, né, na verdade o homem, a força física dele é muito maior do que a da mulher e consegue consumar. Aí nesse caso a gente vai estar diante do estupro. Tá? Do estupro. Então, se há violência ou grave ameaça após essa descoberta, dessa retirada, então a gente vai estar diante do estupro. E na terceira hipótese, eles combinam de usar o preservativo. Eu já atendi um caso assim. E aí, durante o ato, ele tira, ela percebe, e aí ele diz, ah, não, vamos continuar assim é melhor. E aí ela, tá bom, vamos continuar. Aí não há que se falar em crime, aí seria um fato atípico. Mas claro, pessoal, cada caso é um caso, tá? Então, o crime de stealthing é essa retirada não consentida do preservativo durante as relações sexuais. Tudo bem? Então, vamos avançando. Vamos agora para importunação sexual, um crime previsto lá no artigo 215-A. Esse crime, ele é relativamente novo, ele veio em 2018 após um caso muito midiático de um homem que ejaculou em uma mulher lá em São Paulo. Foi esse o caso, né? Então, foi aquele alvoroço todo. Por que foi alvoroço todo? Porque ele chegou na delegacia, ele foi ali preso em flagrante, foi levado até a delegacia. E lá ele saiu mais rápido do que os próprios policiais. Por quê? Porque à época era uma contravenção penal, pena de máximo ali, prisão simples de 1 ano. Então, realmente era assim, ridículo, né, uma situação dessa. Ele tirou o órgão genital, né, aquele homem tirou o órgão genital e masturbou numa mulher, numa passageira que estava ali naquele ônibus. E ele simplesmente não respondeu, respondia por uma contravenção penal. Não era estupro, por quê? Porque não houve violência ou grave ameaça, concordam? A mulher estava ali no ônibus, ele tirou, né, abriu o zíper, tirou suas genitálias, masturbou, ejaculou na mulher, né, e não houve ali violência grave ameaça. Então, a importunação sexual é praticar contra alguém sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer lascívia própria ou de outrem. Lembrando aqui, né, com esse objetivo de satisfazer lascívia, é um elemento especial do tipo penal. O objetivo dele é esse. Tem que configurar sempre? Não. Tanto é que a doutrina chama esse crime aqui de formal, considera, né, entende que esse crime é formal, porque ele pode atingir esse objetivo ou não. Para tipificar esse crime, basta ele praticar esse ato libidinoso contra alguém, né? Porque, assim, interessante notar, tanto lá no estupro, quanto, né, enfim, no estupro ainda mais, que a defesa, às vezes, tenta emplacar
tentava, né, emplacar a época, antes de 2009, a tese da impotência sexual, de que aquele homem não ficava ereto, que ele tinha algum problema e ele não conseguia concluir a relação sexual, ou então que ele não conseguia ter o prazer ou gozar, mas não, né, é qualquer outro ato libidinoso. E aqui é mesmo, não precisa ele satisfazer, eu fiz isso, mas não satisfiz minha lascívia. Não tem nada a ver, meu filho, vai responder do mesmo jeito, porque praticou contra alguém sem a anuência dessa pessoa, ato libidinoso, tá? Então a gente teve essa situação, e aí, hoje, né, a gente tem esse crime da importunação sexual. Ele é um crime de médio potencial ofensivo, porque a pena é de 1 a 5 anos. Nós sabemos que pena mínima de 1 ano, podemos aplicar o Instituto da Suspensão Condicional do Processo lá da Lei 9.099 de 95, mas eu reputo muito importante, né? Foi um direito penal de emergência adotado, né, pelo Congresso. Por que de emergência? Porque ele logo reagiu emergentemente, logo reagiu àquele clamor da sociedade. Porque eu me lembro, à época, foi um alvoroço, todos os canais de televisão, programas de reportagem, todos debatiam este caso. E esse crime, ele é expressamente subsidiário. E o que é ser subsidiário, professora? Como Nelson Gria chamava, soldado reserva. Então, se eu não tiver um crime mais grave, eu não vou ficar sem ter o que tipificar a situação. Eu vou tipificar na importunação sexual. Então, se eu não tiver uma violência ou grave ameaça, eu vou tipificar aqui na importunação sexual, né? Tem um exemplo que eu ouvi que eu achei muito interessante. Os homens não fiquem bravos comigo. Vou dar um exemplo do que seria um crime diário. Você, né, tá aí na sala, no quarto com a sua mulher, sua namorada, mas a sua namorada queria um homem maravilhoso, um homem rico, milionário, um jogador de futebol, enfim. Mas como ela não conseguiu, né, tá aí com você. Tá aí com você, você é o subsidiário dela. Na falta do que ela queria, conseguiu você. Gente, brincadeira essa parte. Então é isso, na falta de um crime mais grave, a gente tem este crime, que é o crime subsidiário, tá? E aí, professora, e se esse crime, se essa masturbação, né, ou às vezes toques, né, aquele fronteirismo ali, né, aquela prática do fronteirismo, as mulheres estão ali em pé, apertadas nos transportes coletivos, metrô, ônibus, e aí os homens, né, vão se esfregando nas mulheres, enfim, toda essa situação. E se praticado em relação a um menor de 14 anos? E aí? O que nós vamos ter? Vai ser importunação sexual, né, não teve, né, violência ou grave ameaça, ou vai ser estupro de vulnerável? Gente, vai ser estupro de vulnerável. A gente tem uma decisão do STF e do STJ também a respeito disso, porque as crianças e adolescentes, né, conforme lá no artigo 226 da Constituição Federal, parágrafo 3º, elas têm prioridade absoluta de proteção. Então, o que os tribunais querem é a proteção dessa inocência, desse desenvolvimento livre de qualquer violação sexual. Então, não importa a superficialidade da conduta, a ligeireza da ação. Vamos ler aqui o julgado? Olha, vamos lá, é do STJ esse daqui, é o recurso repetitivo, tema 1121, informativo 740. Vamos ler. Presente o dolo específico de satisfazer a lascívia própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável, 217-A do CP, independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual. Por quê? O que aconteceu nesse caso aqui? Nesse caso, chegou pro STJ o caso de um beijo lascivo, tá? Então, assim, pessoal, o beijo lascivo, ele pode caracterizar tanto estupro de vulnerável quanto de estupro. Vejam comigo, eu vou dar uns exemplos. Então, aquele tio, ele foi visitar a irmã e lá chegando encontrou a sobrinha de 10 anos.
e deu chocolate, deu bala, conversa vai, conversa vem, pega no colo, mostra um desenho. E lá pelas tantas a tia teve que ir ao supermercado e deixou os dois sozinhos. A mãe, né, da criança. Teve que ir ao supermercado e deixou os dois sozinhos. E aí aquele homem pediu para aquela menina um beijo lascivo. De língua, você coloca sua língua assim e tal. Então, neste caso, a defesa quis desclassificar o crime de estupro de vulnerável, né, que é um crime hediondo, pena alta, para crime de importunação sexual, pena de 1 a 5 anos, não é hediondo, médio, potencial ofensivo. E aí o STJ disse não. Aqui não vai desclassificar. Tá? Então vamos proteger os menores de 14 anos. Então não importa a ligeireza da ação. Beleza? Ou superficialidade. Apesar de que não tem nada de superficial nisso, né? Num beijo lascivo numa criança. Também já vi um caso do tio que pede pra criança, era um menino, pra poder pegar no órgão genital dele, né? Pra, tipo, como se o menino fosse masturbar ali, fazendo esses atos que até é feio, né, pessoal? Como se fosse masturbar ali aquele sujeito. E aí a mãe chega logo na hora que o menino ia começar a colocar a mãozinha ali no órgão genital do senhor. O STJ condenou nesse caso tentativa de estupro de vulnerável. Tudo bem? Agora, também a gente já teve beijo lascivo sendo tipificado como estupro. Vamos imaginar que uma mulher está na festa e um homem passa e segura fortemente aquela mulher, pressiona na parede, não deixa aquela mulher sair, taca ali um beijo que não é aquele beijo técnico, beijo de novela, um beijo mesmo, aquele beijo, foi tipificado como estupro, tá? Então, um beijo lascivo, a depender da situação, pode ser estupro. Como também pode ser uma importunação sexual, se não tiver violência grave e ameaça. Vamos imaginar que eles estão ali na festa e ele simplesmente passa e dá um beijo, aquele selinho, ou tem um toque no corpo. É atípico? Não, pessoal. A gente já teve até a campanha aqui no Rio Grande do Sul, né, no âmbito da Polícia Civil esse ano, no carnaval, no seguinte contexto, não é não. Então o homem, ele não tem o direito de ir avançando no corpo da mulher porque ele quer. Vocês entenderam? Então tudo vai depender do contexto, tá? E a nossa prova aqui de delegado, a última, ela foi muito interessante, porque ela não foi uma prova, vocês vão ver na questão, principalmente em direito penal e processual penal, de só jogar assim as informações superficiais. Não, ela contava caso, pedindo pra gente tipificar, que é o que acontece nos plantões, o que acontece nas delegacias, nas ocorrências simples, né? A vítima chega relatando um fato, nós, delegados de polícia, é que temos que tipificar, é que temos que adequar aquela situação do mundo dos fatos para dentro ali do direito penal, para dentro do Código Penal de legislação penal especial, é trazer o fato para tipicidade, fato típico. Então somos nós, então todos os detalhes são importantes, tudo bem? E aí também é muito importante a gente falar sobre a diferença de importunação sexual para ato obsceno. Eu já adianto, a diferença primordial é que a importunação sexual, ela é praticada contra um sujeito passivo definido. Ele se masturbou diante daquela mulher, ejaculou naquela mulher, tocou aquela mulher, beijou o homem, enfim, aquele sujeito passivo ali. Já no ato obsceno, ele é um crime vago, ele é contra a coletividade. É o sujeito que tá lá na praça se masturbando assim, ó, sem uma pessoa definida, ou que está, né, é muito controverso isso, mas tá andando nu por aí afora, mas ele não tem uma vítima certa e definida, tá? Olha o que diz lá no 233. Praticar ato obsceno em lugar público ou aberto ou exposto ao público, pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Gente, na minha opinião aqui, nem deveria ser crime, tá? Isso daqui. Deveria ser resolvido em esfera administrativa, em outra esfera, não na esfera criminal. Tanto é que a gente quase não observa esse tipo de crime. É muito raro, assim, irem lá registrar. Vamos lá, agora um outro crime muito comentado. A mídia, ela confunde muito
né? Tudo para a vítima é assédio, tanto é que eles não falam importunação sexual, tudo é assédio sexual. E o assédio sexual, a gente sabe, ele é muito restrito, ele é somente relacionado ali em relação de trabalho, emprego ou cargo e, recentemente, uma outra situação que o STJ definiu. Mas vamos ler primeiro aqui, ó, 216A. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquica ou ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função, pena de 1 a 2 anos, e se a vítima ela é menor de 18, vai aumentar de 1/3. Gente, tem uma corrente doutrinária que diz que assim, olha, que não precisava ter esse crime aqui, que isso aqui poderia ser resolvido na esfera trabalhista, na esfera civil com indenização, mas enfim, não vem ao caso, né? É cobrado em prova. Então aqui é aquele sujeito ativo que ele quer uma vantagem ou favorecimento sexual prevalecendo-se da sua superioridade hierárquica. Então, ele deixa entender para aquela mulher ser promovida ou para conseguir para aquele setor que ela tem que aceitar sair com ele, tem que aceitar ir para o motel com ele. Gente, também é muito comum. É muito comum. Então, tem que ter essa superioridade hierárquica para ser caracterizado este crime. E, professora, você pode me perguntar, e se eles tiverem a mesma posição hierárquica? Vamos imaginar que sejam 2 analistas. Vamos imaginar. Né, num tribunal, entre os dois, haveria esse assédio se o moço estivesse assediando a moça? Não, pessoal, aí não haveria, né? A depender da situação, poderia ser um fato típico, se ele investisse, vamos sair comigo, que eu te ajudo e tal, ou então, a depender da situação, poderíamos ter também uma importunação sexual, se ele rouba um beijo, se ele manda, manda assim, às vezes, pessoal, a gente vê até essa questão de mandar imagens ou situações no WhatsApp pode configurar, tá? Ele se masturbando ou pedindo para ela se masturbar ou pedir, enfim, vai depender da situação, tá? Mas na mesma posição hierárquica não há que se falar em assédio sexual. E aí muito se discutia na doutrina, na jurisprudência, se esse crime poderia se configurar somente nas relações de trabalho. E aí veio o STJ em 2019 e tomou uma decisão e aplicou, né, e condenou um professor por assédio sexual praticado contra uma aluna. Por quê? Porque o professor, embora ele não tenha essa ascendência hierárquica, ele tem uma posição de hierarquia. Né? Nesse caso, ele prometeu, vou aumentar sua nota, porque a aluna estava ruim de matéria, para que ela pudesse aceitar sair com ele para o motel. Então, o STJ, inovando, né, passou a aceitar também o assédio sexual nas relações de aluno e professor. E eu concordo, porque sim, ele pode usar daquela posição de professor, distribuir as notas para aproveitar e conseguir uma vantagem sexual indevida daquela vítima. Tudo bem? Então, essa decisão, anotem para que vocês não se esqueçam e não caiam em pegadinha na hora de prova. Tudo certo? E aí, pessoal, esse crime aqui, ele foi incluído, né, em 2018 pela Lei 13.772, que é da exposição da intimidade sexual. Porque hoje nós vivemos num mundo totalmente digital, né? Redes sociais, WhatsApp. Então hoje todo mundo filma tudo, tira foto de tudo e toda hora postando. E era realmente necessária a tipificação dessa conduta. Então o que diz o tipo penal? Vamos ler para a gente ajudar a nossa memória fotográfica. Ó, vamos lá, 216B. Produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem a autorização dos participantes. Detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Então aqui é aquele casal que tá ali, né, tendo relação sexual e o cara resolve filmar sem o consentimento dela. E se a parceira consentir, que é o tal de sex tape, é ok? Ok, entre pessoas maiores e capazes de consentir.
Se ela consentir, claro, né? Ela permite essa filmagem, mas não permite a divulgação, óbvio, tá? Então, se há o consentimento, não há que se falar nessa prática delitiva, mas se não há, aí a gente tem, né, esse registro não autorizado da intimidade, que infelizmente ele é muito comum, tá? Lembrando a vocês que pode vir uma questão assim, que aqui é maior de 18 anos. Então, se um homem de 21 está tendo uma relação sexual com a menina de 15, vamos imaginar que a menina consentiu, não houve violência, não houve grave ameaça, não há crime, tá? A partir o maior de 14 anos, ele é livre para decidir se tem ou não relação sexual. Mas, lá no artigo 240 do ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, a Lei 8.069 de 90, há tipificado o crime de filmar cena de sexo com menor de 18 anos. Então, não pode filmar cena, fotografar cena nudez ou ato sexual de menor de 18 anos, tá? E vai ser configurada, vai ser tipificado crime lá do ECA. Tudo bem? E aí, aqui no parágrafo único, ele diz que vai incorrer nesse crime quem faz montagem, incluindo uma pessoa que não estava naquela cena de sexo. É um exemplo do que aconteceu com o governador de São Paulo, à época da campanha, salvo engano, para presidente da República ou para governador. Agora eu não estou me lembrando, mas surgiu aí um vídeo dele, estava circulando um vídeo dele na rede social, ele transando com várias mulheres. E aí, à época, ele disse, olha, não sou eu. Colocaram o meu rosto lá numa montagem naquele cara, tá? Olha o que diz, ó. Na mesma pena incorre quem realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual e libidinoso de caráter íntimo, tá? Então, a gente tem essa figura aqui. É um crime comum, um crime doloso, que a gente tem aqui essas observações. Vamos passar agora para o estupro de vulnerável. E aqui já trata lá no capítulo 2 de crimes contra o vulnerável, né? Crimes contra a dignidade do vulnerável. Então, aqui, pessoal, não há que se falar em violência ou grave ameaça, né? Aqui é ter conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos, tá? É um crime também hediondo, de pena de 8 a 15 anos. E aí você me pergunta, lá no estupro, é uma qualificadora ele transar com a menina, transar com alguém maior de 14 e menor de 18. Então vamos ter a qualificadora. E aqui é crime de estupro de vulnerável se ele tiver praticar, ou ela, enfim, contra menor de 14. Entenderam onde que eu quero chegar? Minha pergunta é, e aquele que no dia do aniversário dele, de 14 anos, ele sofre algum desse tipo penal? Como que ele fica? Esse crime contra essa pessoa, essa menina que fez, vamos imaginar que ela é do dia 5 de março. E hoje, ela foi estuprada. E aí, hoje, ela tá com 14, ela não é maior de 14 e não é menor de 14. Ela tem exatamente 14 anos. Gente, não é nem o estupro lá qualificado, nem é o estupro de vulnerável. O legislador precisa mudar isso urgentemente. É uma crítica que a doutrina faz e eu concordo plenamente, tá? Mas também não vi cair em prova especificamente isso não, é só tô chamando a atenção dos senhores. E no parágrafo 1º a gente observa o estupro de vulnerável por equiparação. Então, aqui não se está falando mais, né, do menor de 14 anos, mas daquele, né, que por doença mental ou alguma situação ele não consegue expressar, ele não consegue manifestar a sua concordância com aquele ato. Vamos ler? Incorre na mesma pena quem pratica as ações escritas no caput com alguém que por enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência. Quer um exemplo? Aquela mulher que estava ali indo para ser submetida a uma cesariana, o nascimento de uma filha, foi anestesiada e ali após a anestesia, o médico anestesista
praticou o ato libidinoso contra ela, ela tinha possibilidade de oferecer resistência? Não. Então ali naquele caso ele praticou estupro de vulnerável, tá? E aqui, pessoal, em relação aos menores de 14 anos, também a gente observa as condutas, né, as qualificadoras. Se resulta lesão grave, vai ser de 10 a 20 anos, se resulta morte de 2 a 30. E da mesma forma como lá no estupro 213, aqui também a gente tem um crime pré-doloso, porque eu tenho dolo na conduta e culpa no resultado, como a gente já falou lá. Mas aí a gente tem a seguinte situação, a discussão. Tá, mas e a menina de 13 anos? Hoje as meninas são grandonas, desenvolvem, já, né, tem seios corpudas e tal. E se ela consentir? E se ela quiser ter relação sexual com o namorado? E se já foi uma menina que já teve uma relação sexual com 11, 10 anos, precoce? E se a família aceita, a sociedade aceita, aquela cidade é tudo normal isso, menina transar com 13 anos? Será que ainda assim há que se falar na tipificação do estupro de vulnerável? Sim. Sim, por quê? Porque a presunção aqui, ela é absoluta. Não é presunção relativa, independentemente de qualquer circunstância em relação àquela vítima, ela tem 14 anos, é considerada estupro de vulnerável, tá? Leva isso para sua prova. Então, não importa se consentiu, se já tinha experiência sexual, se a família queria, Valesca, a minha orientação é que não haja relacionamentos, né, de maiores com pessoas menores de 18. Eu não aconselho, tá? Mas o crime mesmo, ele é relação sexual com criança, com adolescente abaixo de 14. Então, a partir de 14, não há que se falar em crime se não houver violência ou grave ameaça, se não houver fraude, tá? Mas eu não aconselho, eu acho melhor evitar, tá? Mas em relação a esse caso, o STJ, né, ele entendia que esse consentimento não era válido, que essa experiência dela não era válida, e à época ele publicou essa súmula 593, que diz, o crime de estupro de vulnerável, ele se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos. Por que menor de 14 anos? Porque diversos estudos que essas pessoas abaixo de 14 anos, elas ainda não têm pleno desenvolvimento, elas não conseguem discernir o que é melhor, o que não é para a vida delas, elas são altamente influenciáveis, tá? Sendo irrelevante, pessoal, eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente. Porque a defesa tentava, lógico, né, absolver o cara, dizendo isso, ela aceitou, ela não era virgem mais, e também eles eram namorados, o STJ rechaçava isso. E aí em 2018, para sedimentar, foi acrescentado no Código Penal o parágrafo 5º, que repete todo aquilo, né, o entendimento da súmula, que o consentimento e as relações sexuais dela anteriores são irrelevantes para a tipificação do delito. Tudo bem? Então, esse estupro de vulnerável é tranquilo. Tem que lembrar da forma, né, do estupro no caput e do estupro aqui por equiparação das pessoas que não conseguem manifestar o consentimento, né, que elas não conseguem se defender também, melhor dizendo, que elas não conseguem se defender. Elas estão ali indefesas, né? Elas não conseguem se defender, tá? Lembrando, pessoal, que quando ele diz aqui, deficiência, lembrem-se os senhores que com o estatuto da pessoa com deficiência, não necessariamente um deficiente ele é impedido de ter relação sexual. Vai depender muito da deficiência, do grau, do caso concreto, tá? Então, se ele não consegue manifestar resistência, não consegue resistir, né? Uma situação também muito comum é aquele Boa Noite Cinderela. Muitas vezes a menina vai ali na balada, o cara coloca ali uma droga na bebida dela, ela é maior, ela é capaz, não tem deficiência mental, não tem enfermidade nenhuma, mas ficou ali desacordada, impedida de se defender, impedida de resistir em relação
aquele ato, aquele estupro, tá? Então aqui na equiparação ela não consegue resistir por alguma deficiência, alguma doença ou por alguma outra situação, tá? Que ela não consegue. Beleza? Então esse é o estupro de vulnerável que eu passei para vocês. E aqui pra gente fechar a nossa aula, eu trouxe acerca da ação penal. Eu disse a vocês que com a lei 2015 e depois também lei de 2018, a gente teve alteração. Hoje todos os crimes, todos os delitos previstos aqui na parte de crimes contra a dignidade sexual, eles são de ação penal pública incondicionada, tá? Incondicionada. E aí vamos ler o aumento da pena? Então a pena ela vai ser aumentada da 4ª parte se é cometido com concurso de 2 ou mais pessoas, da metade se há alguma relação entre eles ou se empregador, parente, e 1/3 a 2/3 se é praticado o estupro coletivo, né, mediante o concurso de 2 ou mais agentes, e estupro corretivo para controlar o comportamento social ou sexual da vítima, tá? Então essas as considerações que eu queria fazer com vocês. Ah não, gente, desculpa, tem uma questão aqui, a prof esqueceu da questão. Vamos lá para a última questão pra gente encerrar? Vamos lá? Então tá, é uma questão que caiu no último concurso de delegado, né, ano passado, 2018. Analise as seguintes situações hipotéticas e assinale a alternativa correta. Letra A. Viriato amordaça Gesilda para que ela não grite por socorro. Gente, a prova inteira de nomes assim. Em seguida, pratica conjunção carnal contra ela, sem perceber que a vítima está se engasgando devido à mordaça utilizada por ele. Gesilda, que é maior de idade capaz, morre sufocada. Viriato deverá responder por estupro e homicídio culposo em concurso material? Não, né, pessoal? Aqui houve essa morte da vítima de forma culposa. Ele não viu, né, que aquela mordaça estava causando aquilo nela. Então ele vai responder pelo estupro qualificado com resultado morte. Então não há que se falar aqui em concurso de crimes, ainda mais aqui o estupro com homicídio culposo. Não, vai responder lá no parágrafo 2º. Do artigo 213. Letra B. Zezão aborda a vítima Vitinha, maior de idade capaz, em via pública, arrasta para um terreno abandonado. Ao perceber que será estuprada, Vitinha entra em luta corporal com Zezão e acaba sendo morta, porque Zezão efetuou um disparo empregando a arma de fogo que levava consigo. Em seguida, Zezão realiza atos sexuais com Vitinha. Nessa hipótese, Zezão responderá tão somente pelos crimes de estupro e homicídio qualificado em concurso material. Pessoal, neste caso aqui, que ele não consegue estuprá-la com vida. Então, o que ele faz? Ele mata a Vitinha. Então, é homicídio muito provavelmente aqui qualificado, né? Vai responder por homicídio qualificado. Depois que ele mata a Vitinha, ele ainda estupra o cadáver, então violação, vilipêndio de cadáver e tentativa de estupro, porque ela viva, né, ele tenta estuprar, então também não tá correto. Viu como é que as questões elas trazem? Eu falei pra vocês, eles usavam as questões pra gente poder tipificar. Eu sou desse concurso aqui. Letra C. Beraldo aborda a vítima Zequinha, de 11 anos, em via pública, levando para um edifício em construção, oferecendo a ele dinheiro e doce para que fizesse sexo oral em Beraldo. Após o ato, com medo de ser identificado, Beraldo mata Zequinha com uma pedrada na cabeça. Beraldo deverá responder pelo crime de estupro de vulnerável qualificado pela morte de Zequinha. Não, pessoal, aqui ele vai responder por estupro de vulnerável mais o homicídio qualificado, porque ele matou para encobrir este crime. Então, são 2 crimes em concurso material. Letra D de dado. Tibúrcio, imputável, tio da Adalgisa, de 9 anos de idade, uma ocasião em que foi visitar a irmã, mãe da menor, aproveitou-se de um momento em que estivesse sozinho com a Adalgisa, tirou a roupa da menina, pedindo que fizesse poses sensuais, fotografando em tal condição. No mesmo dia, porém, mais tarde, oferecendo a ela doces, fez com que praticasse sexo oral nele. Tibúrcio deverá responder pela prática de estupro de vulnerável em concurso material com crime previsto no artigo 240 do ECA.
ambos os delitos em suas formas majoradas pela condição de ser tio da menor. Certíssimo, né? Ele praticou estupro de vulnerável porque cometeu ato libidinoso contra menor de 14 anos e, por ele fotografar em posições sensuais, responde por aquele crime do ECA do 240 que eu havia mencionado com vocês. Letra D de dado. Letra E, vamos ver porque que tá errada. Tira a pele, gente, é cada nome dessa palavra. Tira a pele. Cirurgião plástico anestesiou a paciente Suzy, 25 anos, e em seguida praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal com ela, aproveitando-se de que Suzy estava inconsciente, ou seja, não podia oferecer resistência, né? E sem condições de oferecer resistência. Nesse caso, praticou o crime denominado violação sexual mediante fraude? Não, porque ela não tinha, né, pessoal? Ela não podia consentir, não podia oferecer resistência. E vejam só, essa prova foi em 2018, aquele caso do médico, se não me engano, foi em 2023. Então, vocês vejam que não é algo tão esdrúxulo assim, não. É algo bem passível de acontecer. Pessoal, foi muito corrido, tá? Assim, extraí, assim, os que eu pude, assim, os mais importantes. Mas venham, né, participar conosco do curso. Vai ser muito bacana o curso específico aqui para o nosso concurso de delegado do Rio Grande do Sul. Espero todos vocês e que possamos crescer e aprender juntos. Um grande abraço da professora Valesca e até a próxima. Tchau, tchau. Fala meu aluno, fala minha aluna. E aí, gostaram da aula? Eu espero que sim. Faz o seguinte, não esqueça de deixar os seus recados aqui no nosso vídeo, nos seguir nas redes sociais e nos seguir também no YouTube. Aqui no YouTube nós disponibilizamos muitas aulas e muitos materiais que vão te ajudar na tua preparação. Gente, outro recado importantíssimo, não esqueçam de se matricular no curso para delegado de polícia. Esse curso é uma verdadeira imersão que vai te levar para a tua aprovação. Tá bom, meus alunos? Eu te espero nos cursos e eu te espero numa próxima oportunidade. Um forte abraço e até mais. Delegado de polícia é aqui na Vera.